essa técnica aqui. Essa aqui é a técnica Círculo de Ouro do Simon Sinek. Deixa eu arrumar aqui na tela para ficar bonitinho para vocês, para todo mundo conseguir ver os meus post-its. Top. Então vai ter aquela perguntinha, né? Pô, eu preciso contar a minha história. Quem sou eu? E aí, fazendo uma ponte, né, com o top-down, imagina aqui um triângulo, né, um top-down, cima para baixo. Você deve, de alguma forma, passar por todos os elementos na hora de responder essa pergunta de quem sou eu. Contar uma história sua que te destaca muito, uma história relevante da sua vida. Nessa história, qual foi a realização que você fez, a entrega, a realização, quais foram as habilidades, aprendizados que você desenvolveu nessa história, quais foram os valores e motivações que você trabalhou nessa história e o que ela te representa, qual é a essência dela, qual é a sua essência. Simon Sinek, ele tem um livro chamado Start with Why, Comece pelo Porquê. Tem TED no YouTube também que fala sobre isso, que é a técnica Círculo de Ouro. Nessa técnica, ele fala que você deve, para poder persuadir e convencer pessoas, né, e motivá-las, engajá-las, você sempre deve começar pelo porquê. Comece pelo porquê, fale o como e depois o quê. Só que aqui eu não quero engessar vocês, tá, gente? Vocês podem começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, por exemplo, você pode começar pela sua essência e falar seus valores, habilidades, realização e destaque, história e destaque, ou de cima para baixo. Você falar a sua história, realização, habilidades, valores e no final a sua essência. Então, perceba que, olha que interessante. Quando eu começo pela história, estou falando que o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz, habilidades e aprendizados. Como foi que eu fiz, motivações e essência. Por que eu fiz aquilo? Ou eu posso começar de baixo para cima. Por que eu faço as coisas, como eu faço isso e o que eu faço. Então, olha que interessante. Lá, quando eu comecei a live, se vocês pausarem a live agora e voltar lá para o início, observe que eu fiz isso. Eu falei, meu nome é Felipe, eu comecei um pouco da minha história, né? Eu sou apaixonado, desculpa, eu comecei pela minha essência. Eu sou apaixonado por pessoas, por RH, e desenvolver potencial humano. Faço isso através, eu falei, de ajudar você a despertar seu potencial, a melhorar suas habilidades. E aí eu falo a minha história, né, em realização, através de processos seletivos, de programa trainee, etc e tal. Então veja que rapidamente, em 30 segundos, eu consegui falar um pouquinho da minha essência, das minhas motivações, das minhas habilidades, aí da minha história principal. Então essa é a ideia. É você conseguir mostrar o porquê que você faz as coisas, como você faz, o que você faz. Além do currículo, tá? Ou fazer no sentido contrário. Tanto faz. Mas isso aqui é uma coisa bem bacana para você poder se organizar, que é essa técnica do círculo de ouro. Agora, gente, tem um pulo do gato aqui, tá? Um segundo pulo do gato. Opa! Na sua vida, gente, vai ter milhares de histórias, certo? Mas você tem que buscar aquelas 3, talvez aquelas 5 que são muito marcantes, que são muito chaves. Lembra lá dessa técnica aqui ó, que eu falei, ó? Essa aqui, ó, do picos e vales? Pronto. Aqui você pode fazer um brainstorm e mapear 10, 15, 20 histórias suas, tá? Mas perceba quais são aquelas 3 que mais impactam quando você conta para alguém. Que mais mostram qual é a sua essência, quais são os seus valores, aquilo que você é na sua identidade real, mais profunda. Aquelas histórias que mais te marcaram, que mais te impactaram e te impactou. Que você mais impactou e foi impactado. E são essas histórias que você deve guardar na sua manga para usar aqui. Tá? Histórias chaves. Porque como eu falei, você vai contar uma história no seu pitch e aqui você pode contar uma outra história. Mas são histórias que vão marcar, de fato, qual é a sua identidade real, mais profunda. Eu tenho muito disso. Eu tenho 3 histórias minhas. Quando eu quero contar sobre um valor meu, por exemplo, por que eu mudei de área, da engenharia para o RH? Eu tenho uma história. Por que eu gosto de trabalhar com pessoas? Eu tenho uma história. Por que eu gosto de criatividade? Eu tenho uma história que fala sobre isso. Porque eu acredito em superação e em esforço, né? E que todo mundo tem um potencial que pode virar potência. Eu tenho uma história para isso. Então, meus principais valores, eu consigo demonstrar eles através de histórias chaves da minha vida, que me trouxeram essa lição e que mostram, combinadas, qual é a minha essência, tá? Então, tenha bem gravado em você essas histórias. E, gente, não tenha medo de recontá-las. Pelo contrário, essas minhas histórias, essas 3, 4, 5 histórias minhas, eu conto elas o tempo todo, claro, em diferentes contextos e com diferentes pessoas.
mas eu conto elas o tempo inteiro, porque são as minhas histórias. Eu honro e respeito as minhas histórias, são elas que me transformaram e são elas que dão significado que eu quero explicar sobre quem eu sou. As pessoas adoram ouvir histórias, metáforas, histórias, as pessoas gostam de ouvir. Então é muito legal você ter essas histórias, essas passagens da sua vida que mostram muito quem você é, tá bom? Show de bola. E, gente, assim, é você ir além, é você ir além do básico, do padrão. Esse último pulo do gato aqui, acho que ele é fenomenal. Que é a seguinte pergunta que você deve se fazer. De que forma tudo isso levou você para essa vaga? Tem gente que vai se apresentar e fala como se fosse uma autobiografia. Ah, eu já fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, eu gosto disso, meu valor é esse, blá, blá. Parece que é uma autobiografia, tá lendo uma descrição de bolo. Não é isso, é você contar uma história de fato e mostrar que tudo que você fez na sua vida, ou grande parte dela, ou essas três histórias-chave que você vai contar, elas te encaminharam e te prepararam para essa vaga específica que você está concorrendo. Para quem está ouvindo, a sensação de que tudo foi organizado, tudo foi, né, encaminhado para você chegar nesse momento da entrevista e de conseguir aquela vaga. Óbvio que não é de fato que, né, o universo trabalhou a favor para você chegar até ali, não é isso. Mas que você conta o storytelling de tal forma que dá a sensação de que tudo que você fez foi um preparo para este momento. Tá? E aí dá uma sensação para quem ouve de que você é a pessoa certa. Tá bom?